Hoje o Gato vai te ensinar esse pão azul, mas ele não é qualquer pão azul, ele é feito com leite de jenipapo e essa cor é totalmente natural. Então vem com o Gato para aprender mais! Para esse pãozinho nós iremos precisar farinha de trigo branca, açúcar cristal ou demerara, sal, fermento biológico instantâneo seco, manteiga e o leite de jenipapo que eu já mostrei em outro vídeo para você. Agora nós iremos misturar no bol da batedeira a farinha de trigo branca, o açúcar, o sal e o fermento biológico instantâneo seco. Mexa muito bem. Colocar a tigela na batedeira e colocar todo o leite de jenipapo. Eu começo com o batedor raquete para essa quantidade de massa que é pouquinha, mas se a sua batedeira for menor do que a minha, você pode começar com o batedor de gancho, não tem problema. Eu inicio com a velocidade 1 e depois aumento para a velocidade 2 até incorporar bem essa mistura inicial. Sempre que necessário, você pausa o batimento e com o auxílio de uma espátula, você solta a massa do batedor e une com aquela farinha que ficou solta lá no bol ou nas paredes da tigela. Depois, continue o batimento. Se você notar que a sua massa está um pouquinho pesada com o batedor de raquete, você pode mudar para o batedor de gancho. Não tem problema, o importante é você bater bem a massa e também não danificar a sua batedeira. Após essa primeira mistura ter sido muito bem homogeneizada, você vai sempre conferir a temperatura, é importante que ela não passe dos 24, no máximo 26 graus. Confira como que está o véu. Se estiver razoavelmente forte, nós iremos adicionar a manteiga. 1/3 da manteiga agora, esperar incorporar e ir adicionando de terço em terço. Se você notar que a manteiga não está sendo incorporada de maneira adequada, ela está ficando solta ou grudando nas paredes da tigela, você pausa e pode ajudar um pouquinho com a mão, unindo toda essa manteiga que está solta e acrescentando na massa. Depois, continue o batimento. Até agora nós batemos apenas na velocidade 2 da batedeira. Quando você notar que a primeira parte de manteiga já foi incorporada, você coloca mais um pouquinho, o segundo terço da manteiga, e continua o batimento. E por fim, adicione o restante da manteiga e continue o batimento até incorporar toda a gordura. Depois de toda a gordura ter sido incorporada, eu aumentei a velocidade da minha batedeira para a velocidade 4, que seria um valor médio, e eu vou bater até obter um véu razoavelmente forte. O batimento total dessa massa foi de aproximadamente 12 minutos, então não descuide da batedeira, fique acompanhando a evolução da massa. Quando o véu estiver razoavelmente forte, ele não precisa estar 100% com o véu. Nós iremos retirar da tigela e faremos agora um sistema de descanso com dobras para fortalecer a malha glutínica. Transferir a massa para um bol ou uma tigelinha untada com óleo ou com desmoldante, cobrir com um saquinho plástico e fazer um descanso de 25 minutos. Eu fiz esse descanso na geladeira, pois a minha massa já estava muito próxima de 24 graus. Mas se no dia na sua cidade tiver uma temperatura abaixo de 24 graus, você pode fazer o descanso na bancada da sua cozinha. Depois desse descanso, confira a temperatura da massa, veja se ela está adequada, retire a massa do bol. Agora é o momento que a gente vai conferir se esse descanso já está fortificando a malha glutínica. Você vai pegar um pouquinho da massa e esticar delicadamente e verificar como que está o véu.
Você consegue ver que a massa está rasgando um pouquinho. Isso indica que precisa de mais um descanso. Então, fazer um sisteminha de dobras como eu estou mostrando no vídeo para vocês. E no final, bolear a massa, colocar novamente no potinho, cobrir com o plástico e fazer mais um descanso de 25 minutos. E se estiver quente, dentro da geladeira. Após esse segundo descanso, repetir o procedimento feito para o primeiro descanso. Confira a temperatura da massa, retire a massa do bowl, coloque na bancada, confira o véu. Mas agora nós iremos fazer uma última sequência de dobras e boleada e armazenar essa massa num potinho plástico untado e depois cobrir com plástico e levar para a geladeira para fermentar em 7 graus. A minha geladeirinha é aquela estilo frigobar com um termostato daquele que o pessoal cervejeiro usa para fermentar a cerveja. Faz um controle de temperatura muito bacana. Essa massa ficou fermentando por 14 horas em 7 graus. Mas eu conheço o limite da farinha que eu estou usando. Se a sua farinha aguentar uma fermentação mais longa do que 14 horas, você também pode fazer. Agora nós iremos trabalhar essa massa para fazer o nosso pãozinho de forma. Unte um pouquinho da bancada com desmoldante ou com óleo. Retire a forma do potinho. Agora nós iremos retirar esses gases para renovar o ambiente, assim o miolo do pão vai ficar muito mais bonito. Abra a massa com a palma da mão ou com o auxílio de um rolinho de madeira ou de plástico. Lembrando sempre de abrir a massa com a largura não muito maior do que a largura da forma que nós iremos utilizar. Nesse caso, eu utilizei uma forma de 22 por 10 por 10 centímetros. Abra a massa como um retângulo, enrole como um rocambole e tenha o cuidado de deixar a emenda do pão virada para baixo quando você colocar a massa na forma. Cubra com um saquinho plástico e leve para fermentar entre 26 e 28 graus. Após 3 horas nessas condições de fermentação, a massa está no ponto. Sempre se atente à quantidade de massa e o tamanho da forma para você poder comparar com essa massa que estou te mostrando agora. Com o teste do toque, você também notará que a massa está bem gasosa e no ponto certo de assar. Após 35 minutos em 180 graus, o pãozinho está pronto. Para soltar da forma, basta você bater a lateral para soltar o pão e depois colocar na grade e deixar resfriar. E não é que o pão ficou azul mesmo? Eu sabia que você não estava botando fé, mas aqui você pode confiar.